Hoje é domingo de Ramos. Hoje a tradição cristã celebra o dia da entrada triunfal de Jesus. E isso está no calendário litúrgico. O calendário litúrgico é uma forma tradicional, antiga do cristianismo, usado justamente para que ao longo da história da igreja, a igreja possa se organizar durante cada ano em torno da pessoa e da vida de Jesus. Então nós temos 6 meses de vida comum dentro do calendário litúrgico e 6 meses que são considerados sagrados, em que se lembra de cada passo, cada momento ali da história de Cristo enquanto esteve na terra com seus discípulos. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque nós precisamos resgatar o valor dessa tradição, dessa prática antiga de ser cristão. Herman Bavinck, e é muito interessante porque isso ficou muito atrelado aos cristãos católicos romanos. Eles observam, tem as cores litúrgicas, tem as roupas, e também alguns outros irmãos de outras vertentes, como o anglicanismo ou até mesmo o luteranismo, seguem esse calendário muito mais do que igrejas evangélicas. Só que os evangélicos, protestantes, eles têm, muitos deles, a prática de seguir o calendário litúrgico, e uma das referências que nós temos é o próprio Herman Bavinck, ou Bavinck, que algumas pessoas vão chamar, que é um teólogo holandês, muito conhecido dentro do movimento reformado no século XIX. Ele é o autor daquilo que nós conhecemos como Dogmática Reformada, uma obra muito importante, que quando ele pensava sobre essas questões da tradição cristã, ele diz o seguinte: o fato de que a tradição pode errar ou pode ser mal usada não desqualifica a sua posição de instituição divina. O abuso de uma instituição divina não elimina o correto. No caso dessa instituição, o princípio se aplica também à graça restaura e aperfeiçoa a natureza da instituição. Então, o que Bavinck está querendo dizer para a gente é o fato de que os católicos utilizam do calendário litúrgico e nós não somos católicos romanos, não deixa a gente livre para fazer qualquer coisa. O Deus das Escrituras é um Deus de tradições. O Deus das Escrituras é o Deus das festas, que eram passadas para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até chegar nas gerações mais atuais. E nós entendemos que esse aspecto de tradição, ele é até mesmo uma instituição divina, porque Deus fez isso com o seu povo, quando ele sai do Egito e estabelece a Páscoa. E nós podemos também pegar esse valor de instituição, de fazermos todas as vezes, todos os anos, coisas que rememoram a realidade de Cristo Jesus em nosso meio. A tradição, o calendário litúrgico, ele não substitui a Bíblia. Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Mas ele ajuda a gente a lembrar, a viver a história do Evangelho ao longo de um ano que nós estamos vivendo. Por isso que todos os anos a igreja cristã comemora-se a Páscoa, todos os anos nós comemoramos o Natal e o Advento, e nós queremos que a Imago Dei, como igreja, ela cresça nesse aspecto aspecto tradicional, de lembrar dessas datas, não somente como uma data qualquer, mas como algo que fortalece a nossa fé. Hoje é domingo de Ramos. Hoje é o início da estação pascal. E o que eu oro, e eu estava orando enquanto eu preparava esse sermão, é que o seu coração seja cheio de esperança de Cristo. Não somente uma memória, não somente uma decoração diferente, mas o seu coração seja avivado pela realidade de Jesus. A estação pascal que começa hoje é o período mais importante do calendário cristão. Ele é centrado na morte e ressurreição de Jesus. O domingo de Ramos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, como é compartilhado nos evangelhos, a gente já vai falar um pouco sobre isso. O povo que recebe Cristo como rei. Por isso, usa-se ramos, um símbolo de boas-vindas, honra e expectativa. Os ramos aqui não são sobre a tradição religiosa católica romana, embora possa se utilizar até mesmo desse aspecto, mas são sobre nós lembrarmos que Jesus é o rei. E esse rei entrou humildemente na história da humanidade, invadiu
o cosmos, aquilo que nós conhecemos como existência, para nos salvar. E quando nós falamos sobre essas datas, todas as vezes que nós rememoramos essas datas, nós rememoramos o passado, que foi o que Jesus fez, mas essas datas também nos apontam para a realidade do mundo vindouro, do retorno de Cristo. Nós esperamos que Jesus entre novamente na terra, rasgue os céus. E quando nós celebramos o Domingo de Ramos, uma celebração para receber o Senhor Jesus, nós estamos dizendo, um dia nós precisamos estar preparados, porque hoje parece símbolo, hoje parece ser um pouco embaçado, mas um dia os nossos olhos verão o Rei vindo dos céus. E o nosso coração hoje define como nós estaremos no futuro. O retorno de Jesus é algo certo, meus irmãos, e nós falamos disso na semana passada. Hoje nós não vamos dar continuidade àquela série do Credo, por isso que nós não vamos ler o Credo. Tá? Vamos ficar de pé então. Então, o retorno de Jesus é algo certo que nós confessamos na nossa fé cristã. Ela é parte daquilo que nós cremos. Todo cristão que crê em Jesus, crê que ele voltará. Todo cristão. Se você quer saber se ele realmente é um cristão, se a esperança dele está no retorno de Jesus. Porque se a esperança dessa pessoa que se diz cristã não está na esperança de que um dia o seu rei volte, essa pessoa é um falso cristão. Quando nós falamos sobre o retorno de Jesus, nós precisamos pensar que as Escrituras apontam para nós que ele voltará, e isso é uma revelação da glória de Cristo. Mas não somente da glória de Cristo que vai aparecer nos céus, todo glorioso e poderoso, mas como nós nos relacionamos com essa glória do Cristo Todo-Poderoso. E, meus irmãos, o fato de Jesus voltar, todo glorioso, todo poderoso, e o fato de nós nos relacionarmos com esse Jesus todo glorioso e todo poderoso, com um tipo de relação de amizade, de pertencimento, de ele ser o nosso amado e nós o amarmos. O fato de nós podermos dizer, eu sou do meu amado é meu, apontando para Jesus, isso deve nos dar motivos de alegria. Isso deve encher nosso coração de euforia, porque um dia nós vamos contemplar a glória de Cristo em seu retorno. Um dia nós vamos ver Ele todo glorioso vindo até nós. Nós vamos experimentar da glória de Cristo, porque 1 João capítulo 3 vai dizer para nós que naquele dia, o dia do seu retorno, Ele será todo glorioso e nós seremos como Ele é, cheios da sua glória. Isso é motivo de esperança para nós. Só que tudo isso é possível porque isso foi proferido pelo próprio Deus, isso é palavra de Deus, isso é profecia. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 9. Nós vamos ler 2 textos hoje. Talvez hoje não seja tão expositivo como você queira, ou como você espera, mas nós queremos falar justamente sobre essa realidade do retorno de Jesus. Então, Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Se algum diácono puder trazer água para mim, eu agradeço. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10 vai dizer o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, o rei, anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. Obrigado. E desde o rio até as extremidades da terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo o seu favor sobre nós. Espírito de revelação e sabedoria que revela Jesus, venha sobre essa sala agora. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração e da nossa mente, para nós compreendermos quem realmente Cristo é, não segundo o que nós achamos e queremos, mas segundo as verdades da sua palavra, Senhor. Nós nos submetemos a Ti agora e a sua palavra
para a sua glória, em nome do seu Filho. Amém. Zacarias aqui, meus irmãos, está convidando o seu povo, o povo de Judá, a se alegrar. Alegrem-se. Existe um chamado à alegria na pessoa do rei que Zacarias está anunciando. O teu rei vem a ti, então você precisa se alegrar, você precisa se exultar, você precisa estar radiante, porque o seu rei está vindo até você. Vale a gente pensar que quando Zacarias está escrevendo essa profecia, o povo de Judá já estava sem um rei há mais de 70 anos. E naquele momento da profecia, quem governava em Jerusalém, o povo judeu, era um governante estabelecido pelo Império Persa, dominado pelo Império Persa. Ele era um representante do governo persa, mesmo sendo judeu. Era alguém que acreditava no reinado davídico, mas ele talvez estava ali subordinado, se submetendo a um império que não era o império judeu, o reino dos judeus. Alguém que não tinha tanta autonomia sobre os judeus e estava sob o domínio dos persas. Persas que, aquele lá do filme 300, aquele o Rodrigo Santoro com voz grossona na dublagem, né? Então, é esse cara aí que estava dominando, esse governo que estava dominando sobre os judeus. E depois vem um outro cara que a gente vê nos filmes e nas histórias que nós vemos na escola, Alexandre o Grande, né? Derrubando o Império Persa. A alegria aqui que Zacarias está falando é justamente sobre vocês não olharem para a realidade de vocês sendo dominados, cativos, e olharem para o rei que está vindo. A alegria que Zacarias está tratando aqui é uma alegria de medida desproporcional à realidade. Por isso que ele está falando, alegre-se muito, exultem, demonstrando um entusiasmo com a promessa de que Deus daria um rei e esse rei entraria em Sião novamente, montado em um jumento. O que Zacarias está falando, olha, se alegrem, coloquem alegria no coração de vocês, gritem de triunfo, porque um dia o Senhor está mandando um rei que vai colocar em liberdade vocês. A história continua, meus irmãos, e desde essa época, que já tinha 70 anos, e para sempre, os judeus nunca mais tiveram um rei, e eles aguardam um rei. Desde que Jerusalém, desde que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, isso quase 500 anos antes de Cristo, até hoje, nunca mais os judeus tiveram o seu rei. E quando o profeta está falando que eles receberiam um rei, ele está falando de algo que até mesmo parecia utópico. Só que ele está dizendo, o seu rei está vindo a ti. Era uma profecia que conclamava o povo a ter esperança de que um dia, um descendente de Davi, como Salomão, que foi rei depois de Davi, um rei davídico, entraria novamente em Jerusalém e governaria o seu povo como um dia Davi governou. A profecia aqui, meus irmãos, está apontando para a restauração da era dourada de Israel. Do tempo em que a nação de Israel era unida. Não eram duas nações, Samaria e Judá. Não era reino do norte e reino do sul, mas era um reino só para um só rei. Então, quando eles estão ouvindo essa profecia, eles estão sendo chamados a ter esperança de que aquilo que um dia foi glorioso será mais glorioso novamente. O versículo 10 aponta para essa verdade, que ele daria fim aos carros de Efraim, que é a maior tribo do reino do norte, e aos carros de Jerusalém, ou seja, não teriam dois exércitos, mas uma única nação, um único exército diante desse rei. Ele estaria ali, entrando na cidade, unificando o povo em uma só nação. Como que esse rei é? O texto vai dizer para nós, no versículo 9, que ele é justo. Quando nós falamos sobre justiça, nós estamos falando de alguém que é íntegro e não tem dolo nele. Alguém declarado por Deus justo e capaz de governar, dado a sua ética elevada, a sua integridade elevada. E aqui não é Zacarias falando sobre esse rei, é a palavra do Senhor falando por meio de Zacarias de que esse rei era justo. O próprio Deus
declara que esse rei davídico seria justo. Ele não era um usurpador como talvez o imperador persa, mas ele era um rei manso. A Escritura diz que ele vai trazer salvação, ou como talvez o texto sugere no seu texto original, é de que ele é salvo. E o que isso quer dizer? Que Jesus é salvo? Como assim? Ele é o primeiro dentre muitos que não seriam mais dominados pelo pecado. Ele seria livre de qualquer influência maligna. Isso é um apontamento a Cristo, que não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós, meus irmãos. Paulo vai dizer para nós, em 2 Coríntios, que Cristo não é pecador. As Escrituras vão dizer que Cristo não cometeu pecado algum. Nele não havia nenhum tipo de dolo, nenhum tipo de maldade. Ele era livre de toda malignidade que nós estamos sujeitos. Cristo é aquele que não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós. Ele é o único salvo que poderia salvar a gente da nossa perdição. O único homem, Deus, que poderia assumir o nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e ainda assim nos dar a sua salvação e a sua vida para nós. Ele traz a salvação que os homens precisavam e esperavam. O texto vai dizer também que esse rei, ele é humilde. A humildade desse rei, ela é vista pelo jumento. E aqui é muito interessante porque o jumento, ele também era um animal prestigiado até mesmo pelas realezas. Mas dado que Israel, o Judá, estava cativo pelo povo persa, e nós já vimos no filme de 300 lá, o bonitão, com aquele monte de cavalo. Era comum pensar que uma grande realeza não viesse montada em um animal, mas viesse em sua carruagem imponente, fazendo barulho. E o rei que as Escrituras estão apontando que entraria em Jerusalém, viria montado em um jumentinho. Ele é humilde, ele não vem para fazer alarde. Ele vem com toda a sua mansidão. O seu animal não era tão desprezível, mas a expectativa era que talvez viesse um rei mais pomposo. Mais adiante, dentro da história da humanidade, Alexandre o Grande era conhecido como aquele que montava em seu corcel o seu grande cavalo e regia, comandava o seu exército de cima dele. Mais para frente ainda, já nos tempos de Jesus, nós vemos César, no Império Romano, andando em cima dos seus cavalos brancos. E o texto está falando, olha, o rei que vocês esperam, ele está vindo em cima de um jumento. Essa profecia foi datada em cerca de 530 a.C. E ela se cumpre quando Jesus entra em Jerusalém, e você lê essa passagem em Mateus 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19 e João capítulo 12. Os 4 evangelhos fazem questão de citar a entrada triunfal de Jesus, mostrando justamente que a profecia de Zacarias, a profecia que Jacó deu lá em Gênesis 49, estava se cumprindo quando Cristo, o leão de Judá, que Jacó disse em Gênesis 49, e o rei manso de Zacarias, entrando na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Essa entrada é conhecida como a entrada triunfal de Cristo na cidade de Jerusalém. E é dito no texto que enquanto Jesus entrava, as pessoas lançavam palmeiras para ele passar por cima e gritava, Hosana, que significa salva-nos. Era um clamor do povo judeu, olha, tira a gente dessa situação, pelo amor de você mesmo. Tira a gente do Império Romano. Livra a gente dessa opressão. Restaura o reino davídico, a era dourada, em que nós éramos uma nação respeitada. Livra-nos disso. A multidão estava alvoroçada, não porque Jesus estava muito pomposo, mas porque alguns dias antes, se você vê em João capítulo 11, tinha acontecido um fato muito poderoso da parte de Cristo. Jesus tinha acabado de ressuscitar o seu melhor amigo Lázaro. Então imagina, aquela multidão viu Jesus falando, Lázaro, sai,
e o Lázaro saiu. O pessoal falou, cara, esse é o Messias. Eles estavam esperando que Jesus chegasse e falava, Roma se dissolva. E Roma iria ser dissolvida. Eles estavam esperando que Jesus viesse com seu grande exército de 12 homens. Como se fosse os 12 vingadores ou os 12 mercenários. Mas Jesus vem manso e humilde. Jesus entra montado em um jumentinho, ouvindo, salva-nos. Ana, nós estamos recebendo você como rei. Salva-nos. Só que essa mesma multidão que está gritando, salva-nos, é a mesma multidão que dias depois vai gritar, crucifica-o. As experiências de um rei imponente, as expectativas de um rei imponente que esse povo tinha, meus irmãos, são frustradas por um homem com uma aparência não tão muito bonita, não muito atraente, como nós já lemos em Isaías 53. Ele não tinha formosura. Ele talvez não tinha a cara de um César. Ele não representava todo esse poder que o Messias dizia ser e ter. Ele estava parecendo mais com um servo, um escravo. Mas nós sabemos que esse servo é o servo do Senhor. O servo sofredor que morreu e padeceu em nosso favor. Quase todo Israel, meus irmãos, aguardava a primeira vinda do Messias. Muitos, alguém pode dizer que amavam a sua vinda. Eles amavam o dia da vinda do Messias. Só que muitas dessas pessoas que diziam amar a vinda de Cristo, a vinda de Deus, a vinda do Messias, não entenderam a sua vinda. Os propósitos de Cristo em vir não se harmonizavam com os desejos deles. Quando eles veem esse homem montado em um jumentinho, eles falam, não tem nada a ver com a nossa pauta política. Nossa pauta é de liberdade. Ele vem não em um corcel, ele vem em um jumento. Acho que talvez ele não seja o melhor líder para Israel. Ele não é uma ameaça para os romanos, logo ele não compactua com a nossa realidade. Esse Messias, eu acho que ele não serve para nós. Os propósitos deles eram outros e não a vontade de Deus. Os desejos de grandezas humanas eram maior do que o desejo pela grandeza de Deus e sua obra salvadora sobre eles. Porque eles não entendiam e não se viam como aqueles que necessitavam de um Salvador de suas almas, mas estavam esperando talvez a libertação política e não da libertação do império das trevas. E sabe o que é mais cômico? É que Cristo, sendo Deus, ele oculta a sua glória dos homens. Mas o objetivo dele ocultar a sua glória não era porque ele não era tão glorioso assim. É porque ele estava provendo salvação para os homens. Agostinho de Hipona, grande pai da igreja, enxerga essa história, a história dividida entre duas manifestações, dois adventos. Os dois adventos de Cristo. A vinda em humildade, que é o advento da humildade, em que Cristo vem para ser julgado, sofrer, morrer e redimir o seu povo. Mas você também tem o advento glorioso, a vinda em glória de Cristo, em que aquele que foi julgado, sofreu, morreu e redimiu, agora vem para julgar, vem para reinar e consumar a obra de Deus. A primeira vinda inaugura o reino de Deus. No que diz respeito a Cristo, está agora reinando, porque ele padeceu, sofreu, morreu em nosso lugar, e é dado a ele como direito, o lado direito do Pai, para governar sobre tudo e sobre todos. Ele que, em sua humilhação, ele que na sua morte, na sua crucificação, que era a morte mais maldita, mais vergonhosa para as pessoas,
expõe ao ridículo todo príncipe e poder. Agora está reinando nos céus. E nós ouvimos isso alguns domingos atrás pelo Mateus. Só que a segunda vinda, a vinda que nós cantamos Maranata, revela plenamente esse reino dentro dos olhos dos homens. Entre os homens. Quando Cristo vem humilde, meus irmãos, como o texto de Zacarias vai dizer, ele vem humilde, obediente e até mesmo com aquele aspecto sacrificial. Sua existência de forma humana, logo ele, Deus Todo-Poderoso, aquele que por meio da sua existência toda a criação veio a existir. A ele que vem em santidade e pureza, com humildade, com mansidão, tudo isso torna dele alguém que condena os amantes da glória humana, que se autoexaltam. Veja bem, meus irmãos, a humildade de Jesus condena a nossa vanglória. A humildade de Jesus condena a nossa busca por poder e glória. E sabe que muitas vezes, muita gente fala, os judeus não sabiam quem era Jesus. Não, eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus ressuscitar o seu melhor amigo. Eles estavam seguindo Jesus. Eles estavam clamando, salva-nos. Eles sabiam quem era Jesus. Só que os propósitos dos seus corações eram outros. Por isso que eles não puderam receber Jesus. Eles não estavam dispostos a se unir a Jesus em valorizar a glória e o desejo do Pai, em formar um povo por meio de Jesus. Esse desejo, que está acima de toda a glória humana, é um ataque a qualquer tipo de pessoa, meus irmãos. Ser parte do povo de Deus é um ataque a qualquer tipo de organização nesse mundo. E sabe por quê? Porque ser parte do povo de Deus não diz respeito a você cumprir requisitos, a você pensar como todos pensam, a você ter um estereótipo de um tipo de pessoa. Ser povo de Deus é pura obra do Senhor em nos escolher, em nos amar, em nos redimir dos nossos pecados com seu perdão e amor. Nos capturando as nossas afeições para que nós possamos crer unicamente que Cristo fez, e o que Cristo fez nos é suficiente. Nada mais que isso. Você não precisa rezar o rosário para ser povo de Deus. Você não precisa ter hábitos que denotam ser povo de Deus. Uma vez que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, você é povo de Deus. E isso é uma afronta para organizações que pensam, você precisa pensar como eu penso, você precisa ser como nós somos, você precisa vestir a camisa do time. O povo de Deus é vestido de linho fino, as vestes de pureza e santidade de Cristo. Não porque eles querem, mas porque Cristo os chamou para isso. E meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando nós temos uma organização que você não precisa ser nada, e você já é muita coisa dentro dessa organização, você é filho do dono da organização, isso é afrontoso. Porque nós estamos pensando em condições meritocratas. Nós estamos pensando em condições de que nós precisamos fazer por merecer. E sabe o que nós fizemos? Nós pecamos contra Deus. Nós somos pecadores, nós somos, por natureza, inimigos de Deus, e Deus nos torna seus filhos. Isso é uma afronta, meus irmãos. Quando Cristo entra em Jerusalém, em cima de seu jumento, humilde, ele está só redefinindo o que significava ser rei. Alguém que vem sem violência, mas com paz e fazendo a paz entre homens e Deus. Calvino, quando ele pensa sobre esse texto de Zacarias,
ele dá a ideia de que a mansidão de Cristo aqui não é uma fraqueza, mas o modo pelo qual ele estabelece o reino eterno. Meus irmãos, Cristo entrando com seu jumentinho em Jerusalém, Cristo sendo açoitado, cada açoitada que ele levou em nosso lugar, Cristo subindo a vergonha do madeiro da cruz, era um golpe contra o império das trevas. Era um ataque contra todo o principado, toda a potestade, toda a organização de poder, influência e manipulação em cima dos homens. Um rei que se humilha, um rei que se torna frágil aos olhos humanos, mas é poder de Deus e loucura para os homens. Essa profecia de Zacarias se cumpre com um gosto um pouco controverso, mas essa é a realidade do Evangelho. E também sabedoria de Deus, como Paulo vai dizer. Ele desaponta alguns, irrita-os, mas também é a maior boa notícia de aceitação e amabilidade que Deus demonstra pelas pessoas. Ele mostra que o fraco era o mais poderoso dentre os homens para lidar com o problema do mal, sem produzir mais mal. Isso frustra algumas pessoas. Só que para nós, enche o nosso coração de alegria, porque o rei veio. Meus irmãos, essa é a profecia do domingo de Ramos. Um rei fraco, em cima do seu jumentinho, que não parecia nem um pouco com os grandes governadores e imperadores do seu tempo. Mas ele era o rei de todo o universo. Um rei que não tinha uma boa aparência, um rei que talvez não tinha muito dinheiro, um rei que talvez a sua influência era sobre 12 homens que estavam dispostos a obedecê-lo. 11, na verdade. Só que temos uma outra profecia. Uma outra fala de Deus sobre esse mesmo rei. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Nós vimos o rei que entra na cidade de Jerusalém, montado em jumentinho, sem uma expressão de ataque, sem nenhum tipo de ameaça ao reino de Roma, ao Império Romano, sem uma ameaça, sem ser uma ameaça para nós. Só que nós temos uma outra profecia, uma outra palavra de Deus, e não é uma palavra de homens, mas a palavra de Deus que diz assim: então vi no céu aberto, um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe de sua boca, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com um cetro de ferro. E ele é o mesmo que pisa o lagar da vinha do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto e sobre a coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne dos reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. A profecia de Zacarias
não termina em um jumentinho que entra na cidade, é humilhado, é odiado, é tido como aquele que os homens viram o seu rosto. Existe uma esperança que nós temos e aguardamos, que é esse rei humilde, que entrou como um jumentinho, ver novamente ele agora montado em um cavalo branco vindo dos céus. Meus irmãos, quando João escreve essas coisas, ele está preso na ilha de Patmos, uma ilha de exilados, porque ele era um problema, uma ameaça para o imperador Domiciano. Imagina um velhinho de quase seus 90 anos, que tinha acabado de ser escaldado em um banho de óleo quente, ser a ameaça do homem mais poderoso da terra, a ponto de, joga esse velho para Patmos, que é uma ilha bem longe de onde nós estamos imperando, porque esse velho é uma ameaça para aquilo que nós estamos fazendo. E sabe por que esse velho estava preso? Porque ele tinha a palavra de Deus consigo. João, quando está escrevendo Apocalipse, está falando, eu estou preso por causa do evangelho e da palavra de Deus. Ele era um problema para o império. E sabe por que ele é um problema para o império? Porque os seus olhos não estavam em César. Seus olhos não estavam no imperador Domiciano. Os seus olhos estavam no cavaleiro do cavalo branco. João, na ilha de Patmos, num lugar mais difícil, ele olha e vê o céu aberto. Esse mesmo céu que João viu é o que nós veremos naquele grande dia. Essa visão de João é um pré-anúncio, é uma ideia, que hoje é só uma ideia, mas um dia vai ser realidade para nós. Não é algo místico, não é algo simbólico, não é idealismo demais do cristianismo, mas é uma verdade. Um dia os nossos olhos verão o Rei Todo-Poderoso rasgando os céus. João vê aquele que entrou em cima de um jumentinho agora, com seus olhos como chamas de fogo, meus irmãos. Aquele rei humilde e desprezado agora tem fogo em seus olhos, capaz de ver cada intenção dos corações dos homens, capaz de consumir com os seus olhos os seus inimigos. Ele está em cima de um cavalo branco para desbancar qualquer tipo de império, qualquer tipo de autoridade humana, dizendo, eu sou o verdadeiro rei de toda a terra. E é muito importante porque todo o aspecto romano e toda a história do Oriente, quando se pensa em governador, se pensava que o seu governador era uma divindade. Eles conclamavam para si poderes divinos. Imagina, Domiciano, um imperador romano, dizendo, eu sou Deus, por isso que João está preso. Porque João diz que eu não sou Deus. E João continua dizendo, você não é Deus, Cristo é Deus, está sentado à direita de Deus. E ele voltará muito mais poderoso do que você, Domiciano. Cristo é Senhor, César não é. E eu, João, posso dizer isso porque eu vi ele vindo em seu cavalo branco. João diz no seu versículo 11 que ele vem para fazer justiça. Ele vem para julgar e lutar com justiça, comandando os exércitos do céu, meus irmãos. O rei que entra desarmado em Jerusalém um dia virá com um grande exército para destruir todos os inimigos de Deus. João diz que ele vem com muitas coroas. E aqui é mais interessante ainda, porque João fala que vê um dragão com muitas cabeças, com, se não me engano, 10 cabeças, falando a respeito dos 10 imperadores de Roma. E essas cabeças do dragão tinham 10 coroas. Só que nós temos um Senhor com muitas e muitas coroas em cima de sua cabeça. Isso representa a supremacia do reino de Cristo sobre qualquer reino na terra. Seu exército não vem com armaduras. Ele não vem com qualquer tipo de colete para não sofrer nenhum dano. Ele já vem com linhos, com roupas de linho fino, roupas de vitória. Porque a vitória do rei manso já os alcançou, meus irmãos. E agora eles vêm para cumprir e reger a terra como Zacarias havia dito. De mar a mar, esse rei reinará sobre tudo.
o Cristo rejeitado, o Cristo humilhado, o Cristo manso, o Cristo sem expressividade para aqueles homens judeus naquele dia de Ramos, agora vem mostrando sua glória, todo o seu poder, em todos os aspectos visíveis e caráter de justiça sobre os homens. Parece que o jogo virou agora, meus irmãos. E sabe o que é mais belo? É que Cristo virá resplandecendo sua glória diante dos olhos de todos os homens. John Piper, ele vai dizer sobre o retorno de Cristo e a glória dele como uma realidade primária da vinda de Jesus. Sabe por que nós precisamos da vinda de Jesus? Porque Cristo precisa ser coroado de glória diante dos olhos de todos os homens. Porque todos os homens precisam ver a glória de Cristo. Porque essa glória humilha a nossa vanglória. Porque essa glória destrona os tronos que nós temos. Sejam tronos políticos ou tronos do nosso próprio coração. John Piper vai dizer: todo sofrimento e vergonha foram deixados para trás. A grande inversão, que é a glória em lugar de sofrimento, se tornará pública para todo o mundo na segunda vinda de Cristo. Não será uma glória temporária, em que vocês jogam ramos e depois querem matá-lo, que é arruinada por alguma reviravolta futura. Será uma glória eterna. E eu quero concluir e lembrar você aqui, meu irmão, Cristo é um Rei glorioso. Mesmo que talvez para você não pareça, mesmo que talvez ele possa ser um grande camarada, uma energia, Cristo é uma pessoa gloriosa, um Rei glorioso. Cristo é Deus, Ele não é um ser humano iluminado, elevado, Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso e rege toda a criação. E eu quero concluir com duas coisas que nós precisamos lembrar. Um Cristo reduzido deixa de ser um Cristo verdadeiro. E quando o Cristo ele é reduzido e ele não é um Cristo verdadeiro, nós temos um evangelho incompleto que não transforma ninguém. Nós tendemos a escolher ou rejeitar um aspecto de Cristo, Cristo justo e manso, porque a gente vive uma vida de pecado muito podre e não queremos ser afrontados na nossa pecaminosidade. Ou talvez nós vamos para o outro lado, nós temos um Cristo julgador que vai pisar todo irado e esquecemos que Ele é um rei manso. Ele não é um rei manso, mas um rei de justiça, Ele é um rei manso e justo. Ele é todo poderoso e todo amor para nós. Ele é todo irado, mas todo manso e disposto a socorrer aqueles que o buscam. O Cristo manso que traz paz é o mesmo que julga e guerreia contra o mal, meus irmãos. Não são pessoas distintas. Não é uma pessoa, mas também é outra pessoa. É a mesma pessoa que nos amou, se deu por nós, morreu pelos nossos pecados e um dia há de julgar os vivos e os mortos. Permita ser confrontado com essa verdade nessa manhã. E lembre-se que hoje, você e eu, que estamos aqui, devemos ser confrontados por ela. Porque um dia, o rei humilde entrou em Jerusalém. Mas haverá um dia em que o rei glorioso rasgará os céus. E trará justiça e castigo contra os pecadores impenitentes. Contra pecadores obstinados. Mas também vai trazer recompensa e glória eterna àqueles que são amados e escolhidos por Ele. A minha pergunta para esse ponto, e é uma pergunta para mim, de que lado nós estamos? Do lado do Rei glorioso, que conhece Ele como Todo-Poderoso, mas também um Rei manso, e por isso nós receberemos as suas recompensas eternas, ou nós estamos escolhendo um Jesus, segundo o nosso imaginário, segundo o que nós queremos, que não confronte o nosso coração pecador, simplesmente para nós não termos como compromisso viver de acordo com a sua lei. Se nós estamos desse lado, escolhendo um Cristo segundo o que nós queremos, nós já estamos em condenação. A segunda coisa que eu quero que você lembre nessa manhã desse sermão é que Cristo
não atende às nossas expectativas. Como assim? Muitos de nós temos muitas expectativas sobre Jesus. Muitos de nós pensamos muita coisa a respeito de Cristo. E Cristo vem para superá-las. E muitas das vezes elas são superadas. Nós esperamos um Deus que vai nos matar e Ele nos ama e Ele morreu por nós. Nós esperamos um Deus que está toda hora com um porrete querendo nos dar uma paulada, mas Ele vem com sua graça e nos insere em seu reino de amor. Isso supera as nossas expectativas. Por outro lado, nós esperamos que Deus está dentro de uma lâmpada mágica em que nós podemos fazer os nossos pedidos e eles serão atendidos. E Ele não vai fazer. Por outro lado, nós vamos orar para que Deus cure alguém de câncer e Ele não vai curar se Ele não quiser. Por outro lado, nós temos um Deus que vai resolver os problemas do sofrimento para nós. E Ele não vai resolver. E por quê? Porque o nosso coração está mais ansioso pela nossa glória e pelo nosso sucesso do que a glória de Deus. O problema não é que Jesus deixou de ser rei quando Ele não atende às nossas expectativas. O problema é que Ele não reina do jeito que a gente gostaria ou não reina sobre os nossos corações. Nós estamos preocupados, meus irmãos, em resolver os nossos problemas rapidamente. Nós somos aqueles que antecipam problemas. Vamos tentar fazer o máximo para que o dia mau não chegue. Mas a certeza que nós temos é que o dia mau chegará. Mas para cada dia mau nós temos um Deus que triunfou sobre o dia mau. E essa é a nossa, é o objeto da nossa fé e nossa esperança. Nós tentamos organizar a nossa vida, as nossas finanças, as nossas coisas, para que nós venhamos viver com o menor impacto do sofrimento, ou tentemos tirar em totalidade o sofrimento das nossas vidas. Nós queremos prover para os nossos filhos o melhor do mundo. Sabe aquela filosofia de vida, o que eu passei com meu pai, meu filho não vai passar comigo? Então, temos um problema. O Evangelho mostra que nós poderíamos passar muito pior. E talvez você criando o seu filho dessa forma, eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez você criando o seu filho dessa forma, está criando no coração do seu filho um falso Deus que ele precisa lidar depois. O sofrimento é parte da nossa peregrinação caída. Pecadores sofrem. Só que sofredores pecam quando não entendem que o sofrimento maior já foi sofrido na cruz de Cristo. E nós podemos aguardar com grande expectativa o dia em que esse sofrimento seja tirado de nós. Porque essa esperança nos guarda do pecado. Quando nós entendemos que Cristo não atende às nossas expectativas, Cristo vem mexendo nos nossos corações, confronta os nossos pecados e nos chama ao arrependimento nessa manhã, nos dizendo: o meu reino está chegando. Se arruma, porque eu estou chegando. Abrace agora as frustrações das suas expectativas, meus irmãos. Nós precisamos hoje abraçar o sofrimento, a ideia de que Deus não vai restaurar aquilo que Ele não quer restaurar. Mas Ele pode, mas Ele não quer. E está tudo bem, porque nós estamos nas mãos desse Deus. Mas Deus pode tirar isso de mim. Deus pode fazer todas as coisas. Ele criou você a partir de sua palavra, a partir do pó. Ele pode. O ponto é, e se Ele não fizer, o seu coração ainda é submisso a esse rei, a esse reino? Porque se você e eu estamos aqui, cultuando a Deus, cantando saudai ao Rei Jesus, mas o nosso coração está duvidoso, o nosso coração não está submetendo a esse senhorio que muitas vezes não vai fazer aquilo que nós queremos, nós temos um problema. E é por isso que nós precisamos abraçar as frustrações das nossas expectativas hoje, do Jesus que não nos corresponde, para que naquele grande dia, eu e você não sejamos a uva do lagar,
que ele pisa. O Cristo que hoje convida você ao arrependimento. O Cristo que hoje convida, se submeta ao meu reino, mesmo que isso não seja algo que você goste, algo que você suporte, pareça não suportar. O Cristo que te convida hoje a isso, é o mesmo que um dia confrontará, porque você não se submeteu. Feche seus olhos. Deus está aqui. Domingo de Ramos é um dia que nós refletimos se nós realmente estamos submissos ao reino glorioso de Cristo e clamamos hosana de todo o coração, ou se são palavras vazias, porque nós estamos querendo adequar o Cristo Todo-Poderoso às nossas expectativas. Permita o seu coração agora ser incendiado por esse Cristo que tem olhos como chamas de fogo. E queime essas expectativas agora. Permita Deus agora, com a sua mansidão, com a sua graça que está disponível para nós hoje, chacoalhe o seu coração agora e abale os falsos ídolos, as estruturas mentais que militam contra a realidade de Deus. Permita agora que o seu e o meu coração seja chocado em saber que Deus não vai fazer o que você quer, mas Ele está fazendo o que Ele quer. Talvez você entrou aqui nessa manhã com isso, e Deus está falando com você. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que Ele não deixa você no limbo, no sofrimento. Ele quer te encher de esperança nessa manhã. A esperança que o Evangelho propõe é que um dia esse sofrimento, essa angústia que permeia o seu coração, será removida. E você será cheio de glória e alegria no Senhor. Eu sinto que existem irmãos aqui com esse coração, questionam Deus em todo tempo, louvam a Deus, saudam o Rei Jesus, dizem que querem que Cristo reine sobre suas vidas. Mas você nesse choque de realidade, poxa, porque eu? Olha, eu não sei por que também, às vezes acontece esse tipo de coisa com a gente, mas eu sei que um dia, Cristo Todo-Poderoso, rasgará os céus. E o convite da profecia bíblica é: alegre-se, exultem-se de alegria, gritem de alegria, porque o seu rei está vindo a ti. E talvez nessa manhã, o que você precisa não é Deus tirando essa dor, é Deus colocando mais combustível de esperança, perseverança no seu coração, para que você caminhe essa peregrinação até o dia em que Cristo rasgar o céu e toda impiedade, toda injustiça causada contra você, contra mim, todo sofrimento seja retirado de nós. Se você está aqui nessa manhã com o seu coração doloroso, questionando Deus, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar para que nós orar por você. Mas faça isso agora, corresponda ao Evangelho que foi pregado, não resista. Deus se apresenta gracioso a você hoje. Não espere o grande dia para corresponder. Se você está aqui, precisa ser cheio de esperança, a esperança do retorno de Jesus, amar o dia de Deus. Levante do seu lugar para que nós possamos orar por você. Deus está aqui. Você que entrou aqui nessa manhã, que talvez fala: cara, como isso pode acontecer comigo? Eu nunca imaginava que eu nasci, eu existo como cristão para o retorno de Jesus. Deus, Ele quer batizar o seu coração de amor por Jesus, para que esse reino não seja algo secundário no seu coração, mas que aquilo que Ele mesmo nos ensina, buscai primeiro o reino dos céus, seja uma busca incontrolável e incansável
incansável no seu coração, de você se convertendo a esse Deus hoje, de todo o coração, não com reservas, mas queimando todas as pontes, tudo aquilo que talvez você possa ter de estoque dessa vida perdida, para abraçar o reino de Deus hoje. Isso quer dizer que talvez você viva como alguém que vai morrer pelo Evangelho, alguém que vai viver a sua vida para proclamar o reino vindouro de Deus. Isso quer dizer que talvez você vai abrir mão de trabalhos, abrir mão de questões da vida, coisas que te satisfaçam, coisas que vão te dar um bom nome e uma boa glória. Deus está te chamando hoje para você abandonar as glórias humanas para abraçar a glória eterna de Deus. Se você está aqui, eu estou falando com você e você sabe que Deus está falando com você, fique de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Deus está aqui. Deus está falando com você hoje. Espírito de Deus, vem sobre nós agora. Eu quero convidar você que está do lado dessa pessoa, você que está próximo dela agora, impõe as mãos sobre ela agora para que você possa orar por ela. Peça que Deus enche o coração dela de favor dele agora, para abraçar o sofrimento, para abraçar a causa da cruz, para saudar o Rei Jesus, não só de lábios, mas de coração. Deus está aqui hoje, te chamando para isso. Se você ainda não se levantou do seu lugar, se levante. Nós queremos orar para que você seja cheio de alegria e exultação no reino glorioso de Jesus. Vem sobre nós, Senhor.